análise do gráfico de uma função, né? Então, nós vimos que uma função é uma relação que associa os elementos do conjunto A, cada elemento do meu conjunto A, a um único elemento do conjunto B. Então, se nós, em outras palavras, né, mais formalmente falando, né, cada x do meu domínio é uma função, uma relação que associa cada x do meu domínio a um único y do contradomínio, né? Então, isso seria função. Se a gente observar aqui os gráficos, né, o meu gráfico A é uma função e o meu gráfico B não é uma função. Por quê? Como cada x tem que corresponder a um único y, se eu fosse traçar as coordenadas aqui, esse ponto aqui seria, as coordenadas seriam essas, até do y sairia daqui e encontraria aqui. Então, esse ponto aqui é correspondente a esse, seria minha imagem, no caso esse daqui, né, que veio daqui até aqui, que seria a minha imagem desse ponto x aqui. Então, em outras palavras, quando a gente traça retas paralelas ao eixo do y aqui, que cruza o gráfico em apenas um ponto, é porque esse gráfico é de uma função, porque cada elemento de x está associado a um único elemento de y. Cada elemento x está associado a um y. No caso aqui do meu gráfico B, não é uma função. Por quê? Se eu observar aqui, o x nesse ponto, né, ele está associado a essa imagem aqui e está associado a essa imagem aqui. Ou seja, tá aí, teria saindo desse x duas setas, né, que é o que foge à nossa regra de função. Bom, vamos lá, né? Analisando o gráfico, né, nós podemos determinar o domínio da função e a imagem da função também, né? Digamos que eu tenho esse gráfico aqui, né? Então, o que seria meu domínio da função? O domínio da função é a projeção do gráfico no eixo do x. Ou seja, se eu botasse uma lanterna, digamos uma lâmpada fluorescente aqui em cima, né? Aí iria pegar o gráfico. Se eu botasse, pronto, se esse gráfico aqui fosse tipo uma parede, eu colocaria, aí dava para observar aqui que isso daqui me dará uma sombra nesse comprimento aqui, né? Tá essa lanterna dos dois lados. Porque, tipo, aqui está passando por cima do eixo, não dá para a gente ter a noção exata. Mas, digamos que esse gráfico tivesse um pouco acima. Colocasse uma lâmpada fluorescente aqui. Quando eu acendesse, iria me dar uma sombra desse tamanho. Lembrando que o gráfico aqui está com a bolinha aberta, é porque esse ponto aqui ele não pertence. Então, o intervalo seria, no meu domínio, seria de menos 4 até o x teria que ser maior ou igual que menos 4 e menor do que 7. Que é o que a gente tem aqui. O intervalo, domínio da f é igual a menos 4, fechado, e 7 aberto. Né? Ou a gente poderia usar essa outra notação. Eu prefiro essa, que fica mais fácil a visualização do que tentar escrever intervalos desse jeito, né? Sim, eu acho mais fácil do aluno compreender, mas fica a critério de vocês. Ou a gente faz domínio da f vai ser igual a x que pertence aos reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual que menos 4 e menor do que 7, né? Aí o que seria a imagem
da minha função. A imagem é o eixo do y, né? Então seria como se eu deslocasse deslocasse esse gráfico para esse lado aqui e botasse a fluorescente aqui. Quando eu acendesse, me daria uma sombra nesse comprimento aqui. Esse intervalo todinho seria minha imagem. Aí vocês podem perguntar por que é que essa parte aqui que não está marcada, aqui não tem o espaço em branco, né? Porque se você analisar direitinho, se vocês analisarem direitinho, do outro lado, essa parte pertence a esse lado. Então, esse ponto aqui também não pertence desse lado aqui, né? Porque a gente está olhando só agora o y, né? A sombra que está fazendo. Então, esse intervalo aqui já não é desse jeito. O que vai fazer parte é esse intervalo aqui que eu vou olhar, que seria a minha imagem. Ou seja, que seria o tamanho da minha sombra aqui, né? E esse ponto aqui que representa esse menos 3, ó, ele está cheio. Então, vai pegar do menos 3 até o 6. Então, minha imagem da função seria o quê? Minha imagem da função seria o intervalo de menos 3 fechado até 6 fechado. Ou, né, a imagem da f, né, seria y, que pertence aos reais, né, a gente está tratando. O outro era o x, né, porque é o eixo das abscissas, e aqui o eixo das ordenadas. Então, y, que pertence aos reais, está o quê? O y tem que ser maior ou igual que menos 3 e menor ou igual que 6. Zero de uma função, né? Se a gente analisar o gráfico aqui, né? O zero de uma função nada mais é do que onde o gráfico cruza o eixo x, né? Todos os pontos onde o gráfico cruza o eixo x é chamado de zero da função, né? Tipo, isso ocorre o quê? Isso só ocorre quando o f de x é igual a zero, né? Então, é todo o valor. Isso acontece quando é uma função, o valor de x do domínio, né, que seria meu domínio, tal que o f de x é igual a zero, ou seja, a imagem da função é igual a zero, né? Digamos que eu tivesse aqui a função f de x igual a x mais 2. Se eu quero descobrir o zero de uma função dessa, eu tenho que fazer o quê? Só vai ser zero quando o f de x, o gráfico de uma função, ou zero de uma função, vai ser zero quando o ponto f de x for igual a zero, ou seja, então a gente vai substituir o valor aqui de f de x aqui, né? Então seria, eu teria f de x mais igual a x mais 2. Então, no lugar do f de x aqui, eu vou colocar o valor que tem que dar, que é para ela ser um zero de uma função, para o ponto ser zero de uma função. Então, eu vou fazer o que? 0 igual a x mais 2. Então, o que é que acontece, né? Então, o 2 está positivo, vai passar para o lado de cá negativo. Então, menos 2 igual a x. Então, a gente pode olhar da seguinte forma. X igual a menos 2, né? Que não faz diferença. Então, esse menos 2 aqui, quando o x for menos 2... isso vai ser um zero da função, porque o y vai ser zero. Minha imagem dele é zero. Tem como eu comprovar se eu fizer isso. F de menos 2 tem que ser igual a x mais 2, né? Por f de x, perdão. Igual a x mais 2. Agora eu vou aplicar essa função nesse ponto aqui. Então, f de menos 2 vai ser igual. No lugar do x eu coloco menos 2 e repito o resto. Então, f de menos 2 vai ser igual a menos 2 mais 2, 0.
Então, é o ponto cuja imagem é zero. E esse ponto é o menos 2. Nesse caso aqui, né? Aqui cruza. Onde é que o gráfico cruza o eixo do x? No x1, no x2 e no x3. Logo, esse f de x1, f de x2 e f de x3 vai ser igual a zero.